Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada lar e que nós possamos neste momento estarmos unidos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Para isso eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no 2º capítulo do livro de Jó. 2º capítulo do livro de Jó. Diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. E então a sua mulher disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra. 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. O livro de Jó é bastante extenso, por isso vou ler somente o 2º capítulo, para que nós possamos refletir um pouco nessa palavra. Quantas vezes nós já ouvimos falar a respeito do livro de Jó, né? Exemplos para nós seguirmos de Jó. E aí a gente pensa assim: quem será? Quem será que escreveu o livro de Jó? Ele está lá no Velho Testamento, mas a identidade do autor do livro de Jó é um assunto assim que desperta bastante curiosidade entre as pessoas que estudam a Bíblia.
E várias especulações assim surgem. Alguns acreditam que foi o próprio Jó que escreveu esse livro. Outros atribuem essa escrita a Moisés, mas outros também dizem que foi ali na época de Davi, Isaías, Salomão, que esses todos poderiam ser o autor do livro. O que a gente tenta entender aqui é que deve ter sido um israelita mesmo, né, que escreveu o livro, mas a certeza a gente não tem. A gente pensa ser um israelita por conta do estilo assim dessa escrita, de ser algo assim tudo muito misterioso, né? Agora a gente também se pergunta quando, né? Onde? Para quem que foi escrito esse livro de Jó? E a gente não tem grandes explicações. Mas fala de Uz, né, dessa terra, fala de Midian, né? E esses dois lugares, Uz era a terra onde Jó nasceu, né? E Midian, a terra onde Moisés estava, a casa de Moisés. Então esses lugares são bastante próximos, por isso que algumas pessoas acreditam que Moisés que foi o escritor. Mas eu creio que isso não seja assim tão importante para nós, né? O que importa para nós é que todo e qualquer livro que estiver na Bíblia nada mais é do que uma cartinha de amor, né? Que nasceu no coração de Deus e que foi endereçado para nós. E nós temos que entender o contexto dessa palavra. As outras coisas ficam em segundo plano, né? Toda a Bíblia ela foi escrita para a humanidade, para todas as nações, todas as culturas, todas as línguas, em toda a época. A Bíblia ela fala do relacionamento entre Deus e o ser humano. A Bíblia informa, comunica que nós, seres humanos, a gente não precisa procurar outro caminho, não. É só Deus. Ele vem ao nosso encontro. E então, para a gente falar de uma maneira assim, bastante simplificada sobre o livro de Jó, a gente pode pegar uma única frase, um único questionamento que eu acredito que tanto eu quanto os irmãos já tenham feito ou visto alguém fazer. Por que os justos sofrem? É um questionamento assim, é uma pergunta bastante difícil de ter uma resposta. Mas assim, no livro de Jó fala sobre os amigos dele, né? Elifaz, Bildade, Zofar, esses 3 amigos. Eles representam uma compreensão tradicional do sofrimento. Eles argumentam que Jó deve ter cometido algum pecado para passar por uma perda tão devastadora em sua vida. Esse foi o entendimento deles, né? Jó, ele não sabia por que ele estava sofrendo tão cruelmente. E ele questiona Deus em alguns versículos. E ele sempre se põe bastante brabo à ideia de que ele está sendo punido por alguma transgressão à lei de Deus, né? A lei do Senhor. E ele, o 4º amigo de Jó, que surge depois, mais para frente, ele criticou Jó. Porque Jó estava se alegando inocente, né? Que aquilo não era justo com ele.
Esse rapaz, ele acreditava que Jó estava sugerindo que Deus tinha sido injusto, imperfeito, ao permitir que ele sofresse. Eliú também criticou os amigos de Jó, porque eles não deram realmente uma resposta a Jó sobre o motivo pelo qual ele estava sofrendo, além de condená-lo como pecador. O jovem Eliú, ele ainda oferece um terceiro ponto de vista. Ele proclamou a grandiosidade de Deus e a incapacidade do homem de compreender a sua mente. Eliú sugeriu que o sofrimento nem sempre é um castigo pelo pecado. O autor do livro de Jó, ele permite que a gente entre assim num cenário, né, de uma história que se desenrola entre Deus e Satanás lá no céu. E ele vai introduzindo assim a gente num envolvimento dessa história de Jó, que parece que é uma guerra entre dois adversários mesmo, né? O papel do nosso adversário aqui, né? Porque ele diz para Deus que ele está sempre passeando, rodeando aqui na terra. Essa foi a resposta que ele deu para o Senhor quando foi perguntado. Então ele é mesmo nosso adversário, ele é adversário de Deus, então ele é nosso também. E essas perspectivas diferentes, assim, dos questionamentos dos amigos de Jó, né, eles veem o sofrimento de um lado para o outro, até que o foco muda, assim, para um propósito nesse livro que é enfatizar que a justiça, o poder, o conhecimento de Deus estão acima dos nossos. Nós não entendemos muitas coisas. Com isso em mente, nós podemos afirmar que o livro ele é resumido com precisão em um único versículo, que é assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. O que será que a gente pode aprender com o livro de Jó, né? Ele ensina para os cristãos qual deve ser a nossa resposta ao nosso próprio sofrimento ou ao sofrimento do mundo. Em vez de buscar uma razão, nós devemos nos segurar na soberania de Deus, ter esperança, confiar no caráter, confiar em sua sabedoria para nos conduzir através de toda a tempestade. O livro de Jó ele também serve como um lembrete de uma guerra invisível que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, a tragédia que destrói as coisas que amamos e nos tira todo o conforto é apenas uma manifestação desse conflito. Só Deus sabe o porquê do nosso sofrimento. E é buscando a Deus que nós vamos nos encher de paz, de força, que vai nos permitir dizer, como Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Existem alguns outros versículos nesse livro que eu vou destacar. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do inimigo. Outro versículo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus.
Outro versículo. Porém ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Jó foi um homem excepcionalmente justo. Ele se desviava cuidadosamente de ações que transgrediam as leis de Deus. Ele era um homem completamente inocente. Mas como todos nós, ele tinha suas fraquezas. Ele não era perfeito. Deus permitiu que o caráter de Jó fosse testado para ver sua confiança nele em meio a muitas coisas ruins. O relato de Jó está nas Escrituras para ajudar as pessoas justas quando passam por experiências que desanimam, coisas difíceis, para que possam confiar em Deus com paciência, enquanto esperam a solução dos problemas. Deus elogiou o comportamento justo de Jó para Satanás. Satanás respondeu: mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Mais tarde, os eventos provaram que Satanás estava errado. O caráter de Jó não era tão fraco assim. Deus permitiu que Satanás tirasse os bens, a família de Jó, e que lhe afligisse com úlceras malignas. Inicialmente, Jó aceitou sua condição, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em seguida, ouvindo os 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar, para se condoer com ele, consolar. Depois de uma semana de lamento com ele, os seus amigos eles começaram a discutir os flagelos, o sofrimento de Jó. Mais tarde, Jó se queixou das desigualdades da vida. Mais tarde, Deus concordou com ele. Nem tudo nessa vida é justo e reto. Os 3 amigos de Jó, eles estavam assim convictos de que Deus estava punindo Jó por algum pecado escondido que ele tinha. Pois ele poderia esconder as coisas das pessoas, mas não de Deus. Mas Jó discordou. Ele dizia que ele era justo. Deus também confirmou isso mais tarde. Mas durante a experiência de perda e sofrimento, Jó vinha devagarinho, guardando um rancor contra Deus. Ele reclamava, questionava. E isso acontece com muitas pessoas. Isso acontece conosco. Muitos capítulos mostram o argumento, as acusações erradas desses 3 amigos. Por fim, Eliú, um dos amigos mais jovens de Jó, ele reconheceu que o ponto de vista de Jó era falho e estava distorcido. Jó estava convencido de que suas aflições não tinham nenhum propósito. Simplesmente ele decidiu que Deus não o estava tratando justamente. Eliú, ele percebeu que Jó estava muito
obcecado assim com a sua inocência, e que estava buscando falhas em Deus em vez de enxergar as lições e aprender mais dessa aprovação. Eliú, ele respondeu às reclamações de Jó. Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Em vez de enxergar sua tribulação como uma oportunidade para ser paciente e deixar Deus trabalhar nele, inicialmente Jó deixou que a sua indignação contra Deus fosse aumentando. Ele fechou a sua mente para a possibilidade de que poderia aprender alguma coisa de valor em seu sofrimento. A principal reclamação de Jó era a de que Deus não estava lhe dando atenção e que não estava reconhecendo devidamente a sua justiça. Deus desafia Jó, sugerindo que ele tente tomar uma criatura do mal, um grande animal que foi feito para nunca ter medo. Poderá tirar com anzol o Leviatã? Ou apertar-lhe a língua com uma corda? Poderás meter-lhe uma corda de junco no nariz ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura te fará muitas súplicas ou brandamente te falará? Por fim, Jó viu que a base de seus problemas era a falta de entendimento e o excesso de confiança em si próprio, em sua própria justiça. Depois disso, ele mudou seu ponto de vista a respeito da justiça de Deus. Ele viu que a sua atitude contra Deus estava errada. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A experiência de Jó foi registrada muito claramente para que nós possamos aprender que é loucura a gente se supervalorizar. A soberba, ela precede a destruição. A gente se achar grande coisa precede uma queda. O livro de Provérbios diz que é melhor ser humilde de espírito com mansos do que repartir o despojo com soberbos. As experiências de Jó podem explicar por que as pessoas justas passam por situações desanimadoras, situações de traumas, são tentadas a se ressentir com Deus por Ele não vir ajudar rápido, prontamente, na hora que pedem. Como Jó, nós também podemos falhar em entender que Deus vem muito além do que aquilo que nós conseguimos ver. É tudo bastante complexo mesmo, né? Deus pergunta para o inimigo, você vê Jó? É sinal de que o Senhor aqui, ele demonstra que ele tinha um orgulho desse filho, né? Mas o inimigo vai falar, sim, aquele lá que tem tudo, né? Parece que estava havendo assim uma aposta, né, entre Deus e o diabo. É comum as pessoas elogiarem Jó, detonar os amigos dele, é sempre muito comum isso, dizer que Jó é um exemplo de paciência, que os amigos dele foram acusadores, né? Mas aqui no livro algumas vezes a gente pensa, mas será que ele foi tão paciente assim mesmo? Ele muitas vezes, ele que eu digo Jó, ele ergueu aos céus o questionamento. Ele dizia, por quê? Por quê? Por quê? Assim como eu e você. Nós também perguntamos, mas por que isso?
Por que estou passando por isso? Por que esse momento? Por que as coisas não se resolvem? Por que chegaram nesse ponto? Nós perguntamos. E será que a gente não pode perguntar o porquê das coisas? A gente precisa pensar somente que tem um motivo, né? A gente pode somente dizer para quê e nunca o porquê? Nós podemos sim, porque Jesus também questionou ali na cruz, né? Ele também questionou a Deus, a situação que ele estava vivendo. Não tem problema. Jó era paciente, sim, ele deu um exemplo de paciência para nós, sim, mas ele era questionador também. Né? Quando aconteceu tudo isso com ele, essas feridas na pele, ele foi para um lugar abandonado lá. Os amigos dele ficaram com ele. E os amigos dele eram muito ricos, né? Ele havia perdido tudo, ele estava ali ferido, sem família, sem nenhum bem, né? Voltou ali pro nada. Ele tinha tantas coisas, né? Ele resolvia tudo numa canetada só e de repente foi tirado tudo dele. E ele se via numa situação ali precisando de ajuda. Os amigos dele, ricos, poderiam ajudar, né, com dinheiro para repor as coisas que ele havia perdido. E eles não ajudaram. Por que será que eles não ajudaram, né? É que nessa época eles acreditavam que tudo era permissão de Deus mesmo. Que ele tinha que passar por aquele momento. Isso era do entendimento deles. E foi o que aconteceu. Jó questionou. Perguntou a Deus por que ele estava passando por aquilo. Mas por fim, ele entendeu. Porque independentemente da intensidade da tribulação, nós nunca devemos pensar que Deus não está ouvindo ou se importando conosco. Ele enxerga as lições que nós precisamos aprender e que estão muito além do nosso entendimento. Nós devemos nos lembrar de algumas situações, de algumas advertências que aconteceram. Davi também, né? Passou por isso. Espera tu pelo Senhor. Anima-te. Olha só Davi falando. Fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Através dessa experiência aqui de Jó, nós temos que aprender a ter paciência, respeitar, confiar em Deus, até mesmo nos nossos sofrimentos. Então, que nós possamos aprender com isso. O sofrimento vem também para o justo, mas que não percamos nossa fé. Confiamos em Deus e que tudo vai passar se nós estivermos firmes com Deus. Que o Senhor continue abençoando a tua casa, que o Senhor continue abençoando a tua vida, que o Senhor te dê entendimento das coisas, que você possa aceitar determinadas situações que porventura você esteja vivendo nesse momento. Deus não é malvado. Ele simplesmente quer nos moldar. Tudo, bom ou ruim, uma hora passa, mas que nós possamos tirar lições positivas de tudo. Deus abençoe você.